Economia e Negócios, com Ábido Filho. Ei, Ábido, bom dia. Bom dia, Fernanda. Bom dia, ouvintes. Tudo bem? Tudo bem. Boa semana. Boa semana para nós, né? Se Deus quiser. Já começou abençoado por Nossa Senhora da Penha, né? Isso aí. Já estamos garantida com a semana. Ábido, você acompanha agora pela manhã o lançamento do anuário do petróleo na Federação das Indústrias. Isso aí, Fernanda. Estou aqui no Palácio Anchieta, ainda não começou, né, a cerimônia do lançamento do anuário do petróleo, né? Que é organizada aí pelo Observatório da Indústria, da Federação das Indústrias do Espírito Santo, que é um anuário, né, todo ano, e ele faz um diagnóstico, né, um raio-x de como está de como está a indústria do petróleo aqui no estado, petróleo e gás natural, e do que vem por aí, né, Fernanda? Importante a gente sempre lembrar que a indústria do petróleo responde por cerca de 25% do PIB industrial do Espírito Santo, ou seja, é a maior indústria que a gente tem aqui. Então, o que está acontecendo e o que vai acontecer é muito importante não só para essa indústria, mas para a economia do estado como um todo, né? Até porque você não tem só... A gente pensa na indústria do petróleo, a gente pensa naquelas grandes plataformas, aquela coisa toda, mas você tem toda uma cadeia, né, Fernanda, de fornecedores, então isso gira muito a economia, lateralmente falando. E somos também o segundo maior produtor, né? Exatamente. Os dados da Agência Nacional do Petróleo do ano passado, né? A gente ficou aí com um pouquinho mais de 5% da produção brasileira de petróleo. Então, o Espírito Santo é um estado relevante também para a indústria brasileira do petróleo, né? Ficamos atrás do Rio de Janeiro, que é disparadamente o maior produtor de petróleo no Brasil, 88%. Aí depois vem o Espírito Santo e depois vem São Paulo com quase 5%. Então, Espírito Santo e São Paulo ali quase empatados, e o Rio de Janeiro com 88%. Então, esses três estados respondem por quase 100% da produção brasileira, né? E aí, Fernanda, por que o que vai vir agora nesse anuário é importante, né? Porque o Espírito Santo, ele vem... a gente teve aquele ali no início dos anos 2000, né? O boom, né? Exato, a descoberta do pós-sal, das primeiras do petróleo no mar, lá nos anos 2000. Aí depois, em 2005, 2006, que foram os anos com as melhores notícias, né? Porque o primeiro óleo do pré-sal, a descoberta do pré-sal, o primeiro óleo do pré-sal sai aqui do Espírito Santo, ali de Jubarte, né? Do sul do estado. E o Espírito Santo vem com muita exploração pré-produção, né? Você faz a exploração, aquilo vem muito forte até os anos 2013, 14. E aí, Fernando, de 2015 para frente, 2016 para frente, a gente tem uma queda muito forte na exploração, que é aquela pré-produção, né? Você tem que explorar, entender o que está acontecendo ali, para depois você começar a tomar a decisão de produzir e depois produzir. E a gente vem numa queda forte da exploração, ali desde meados da década passada. Já foi tema até de comentário meu aqui na CBN e da minha coluna em A Gazeta. E aí a gente agora... qual é a consequência disso? Você tem pouca exploração, vai chegar um momento que a sua produção cai. E o Espírito Santo já está nesse momento de queda de produção. A gente vem de um repiquezinho ali em 2023, 2024, tá? Com a Petrobras aumentando produção, entrou Maria Quitéria, agora a Prio, no campo de Uaru, também está começando a produzir. O primeiro óleo saiu agora recentemente, a capacidade de 40 mil barris por dia. Só que, se a gente olhar o que a gente produzia no passado, a gente vem numa queda, tá? E não temos, por hora, nenhuma sinalização de que a exploração, né, de novo, aquela pré-produção vai crescer. A atividade exploratória está crescendo, não temos nenhuma sinalização disso. E aí, Fernanda, o que a gente precisa começar a planejar, né? É um voo, uma aterrissagem um pouco mais suave, porque, como eu disse, a produção de petróleo responde por 25% da nossa indústria, ou seja, uma atividade muitíssimo importante para a nossa economia, para a arrecadação de impostos, royalties, essa coisa toda. Então, se a gente tiver uma aterrissagem muito forçada, né, muito súbita,
isso pode dar uma balançada um pouco desejável para a economia do Estado. Então, por isso que é importante a gente entender o que está acontecendo para a gente se planejar melhor, olhando aí para médio e longo prazos. Isso. Sua coluna de hoje fala também de como a gente está patinando em pesquisa, né? Fernanda, isso é histórico, tá? Isso é muito, muito, muito ruim, né? Se você pegar e olhar os dados, a gente tem a gente tem produção de 5%, um pouquinho mais de 5% do óleo brasileiro. Quando você olha para a pesquisa, o dinheiro, porque você tem uma lei, né, que 1% nos campos muito produtivos, e a gente tem aqui um campo historicamente muito produtivo, que é o campo de Jubarte, 1% do valor arrecadado ali, faturado ali, vai para desenvolvimento de pesquisa, inovação, essa coisa toda. E aí, Fernanda, a gente tem uma produção de pouco mais de 5% do óleo brasileiro e cerca de pouquinho mais de 1% desse dinheiro vem para cá, né? E aí, isso é ruim porque você acaba não desenvolvendo, né, a pesquisa, a inovação, o desenvolvimento nas faculdades, nas escolas, né, no IFES, na UFES. A UFES pega muito do que vem para cá, grande parte vai para a UFES, e em outras faculdades particulares. Então, assim, acaba que o Espírito Santo, ele não aproveita, né, essa mola propulsora para o desenvolvimento e para a inovação. E é esse o destaque da minha coluna de hoje. Porque isso, Fernanda, você começa a pesquisar um negócio. Eu tive lá na UFES, num dos laboratórios que mais recebe recurso. Quando você começa, Fernanda, uma pesquisa, você tem um objetivo, mas acaba que você vai descobrindo outras coisas no meio daquela pesquisa, né? E uma das pesquisas, por exemplo, de hidrogênio, que encomendadas pela Petrobras, lá atrás, descobriu-se grafeno, a produção de grafeno. Então, assim, quando você coloca dinheiro numa pesquisa, as oportunidades que se abrem são enormes, além da formação dos alunos. Então, a gente começa a formar capital intelectual aqui no Estado. Então, quando esse dinheiro não vem para cá, o prejuízo, eu não estou falando um prejuízo apenas de dinheiro, não, estou falando de um prejuízo para o nosso capital intelectual é muito grande. Então, é algo histórico, o Espírito Santo não consegue resolver, e, de novo, mais um ano a gente tem aí um número aquém das nossas possibilidades nessa questão da pesquisa e desenvolvimento e inovação e aí eu estou falando especificamente de dinheiro do petróleo, tá? Entendido. Bom, daqui a pouquinho então a gente conhece mais detalhes, né, com a sua participação aí desse novo mapa aí do petróleo. Exatamente, Fernanda. Certamente vamos voltar à CBN aqui para a gente comentar o assunto, sem a menor sombra de dúvida. Até porque, né, como eu disse, cerca de 25% da nossa indústria é petróleo e gás natural. E a gente precisa de um pouso menos forçado nos próximos anos. E um momento tão delicado, né, Abdo? Com esse conflito aí, se intensificou muito nesse final de semana, essa história do estreito. Bom, confusão danada, né, Fernanda? Sem saber para onde a gente vai caminhar, né? É difícil de entender. Bom, enfim, é difícil de fazer até a leitura. Pelo que eu li agora de manhã, a expectativa é de um acordo, né? Agora está na definição onde é que vai ser esse encontro, né? Se é em Genebra, se é em Islamabad, se é em Riad. Ô, Abdo, obrigada pela sua participação. A gente se encontra, então, na próxima terça-feira e a qualquer momento com novos destaques da nossa área do petróleo.